Oi pessoal, tudo bem? Esse aqui é o canal Data Science Bits. Eu tô aqui hoje falando em português, é um vídeo um pouco diferente, porque eu queria abordar o assunto da língua inglesa com vocês. Qual a relação entre inglês e Data Science, ou ciência de dados. É importante ressaltar aqui desde o início que essa discussão não é sobre exclusão. Então, por exemplo, no meu canal Data Science Bits, a prioridade máxima minha depois que eu edito os vídeos, eu estou submetendo eles no YouTube, é incluir legendas em português, para que esses vídeos sejam acessíveis a todos os brasileiros, quem sabe pessoas de Portugal também. Eu admiro muito as pessoas que geram material em português, escrevem livros em português ou participam de tradução de livros de estatística e ciência de dados em português. Isso tudo é muito nobre e tudo isso é para se parabenizar. A discussão aqui tem muito mais a ver com o fato de que as pessoas não incluem inglês como algo que deve ser aprendido juntamente com métodos estatísticos, métodos de machine learning, para você se tornar um cientista de dados completo. E além disso, não só da parte de aprendizado e tudo mais, como saber ou não inglês pode afetar sua carreira no futuro. A primeira discussão tem a ver mais com a internet e com a quantidade de material disponível em inglês versus disponível em português. Sem entrar em detalhes sobre o quão aprender inglês no Brasil é acessível ou não, que eu acho que é uma discussão muito válida e muito importante, o fato é que se você sabe português, você tem acesso a materiais em português, que são bem restritos, embora a comunidade está criando cada vez mais. Se você sabe inglês, existe todo um leque de oportunidades para você aprender na internet. Seja no Coursera, seja fazendo buscas no Google, descobrindo blog posts no Medium, HackerNoon, etc. E também todos os livros que você tem disponível online, muitas vezes para ler de graça, todos os artigos científicos. Eu não sei se todos vocês sabem, mas muitos artigos científicos em estatística e machine learning você vai encontrar de graça em um site chamado Archive. Eu vou colocar o link desse site aqui na descrição do vídeo. Acessando esse site e fazendo download de arquivos, você não está cometendo nenhum crime. Na realidade, os autores escolhem, por vontade própria, colocar os arquivos lá, sejam eles de artigos, dissertações ou teses. Minha opinião pessoal sobre esse tema é que, na realidade, as ciências exatas têm uma língua universal, que é o inglês. Já foram outras línguas no passado. Por exemplo, na época de Newton, era o latim. Mais tarde, você vê coisas escritas muito em francês e alemão. E um pouco mais tarde, ali depois da Segunda Guerra Mundial, você vai ver coisas escritas em inglês em geral. E o inglês é uma língua que, agora por muitas décadas, já é uma língua universal para ciências exatas, e a razão é que é uma língua muito simples. É de se esperar que daqui a algumas décadas o inglês desapareça como essa língua universal, e na realidade línguas como o chinês se sobreponham. Quando isso acontecer, talvez eu faça um vídeo dizendo que você deve aprender chinês. Ainda não é o momento, pode ficar tranquilo. Já em ciências humanas, essa discussão pode ser um pouco diferente. Por exemplo, se você estuda literatura em língua portuguesa, faz muito sentido você publicar as coisas em língua portuguesa, produzir materiais em língua portuguesa. Então vamos dizer que cada área da ciência tem uma língua específica. O que a gente chama de ciência de dados, machine learning, estatística, inteligência artificial, tudo isso está relacionado com a língua inglesa hoje em dia. Então eu gostaria que vocês refletissem, se você não está estudando inglês, se você sabe zero de língua inglesa, se você não deveria incluir isso na sua lista de coisas para estudar para ter uma carreira bem-sucedida em ciência de dados. Agora eu gostaria de falar um pouco sobre inglês na carreira de ciência de dados, estatística e áreas similares. A maioria das perguntas que tem vindo para mim ao longo do tempo no LinkedIn são sobre carreira, pelo fato de eu ter feito essa transição para os Estados Unidos. Hoje eu moro na região da cidade de Nova York e eu posso dizer com certeza que o inglês mudou completamente o rumo da minha carreira. Da mesma forma que eu estava discutindo sobre possibilidades de aprendizado, estar perdendo todo um universo de oportunidades de aprendizado na internet, isso também vale sobre a carreira. Você pode querer ou não sair do país, isso é uma escolha completamente pessoal, mas se você quer sair do país a certa altura e você não está fazendo aquele esforço diário de aprender inglês, então você está se limitando, Outra questão que é um pouco mais sutil é que você vai ver que tem vagas que são no Brasil e que exigem a língua inglesa. A maioria das pessoas para essas vagas, nas entrevistas, vão dar aquele migué dizendo que são fluentes, etc.
Mas você tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque a certa altura, na realidade, essa empresa, se ela for uma empresa internacional ou uma empresa com clientes internacionais, você pode se ver numa situação que você vai estar numa reunião tendo que falar inglês ou, pelo menos, no mínimo, entender o que está acontecendo naquela reunião. Bom, pessoal, eu acho que é isso. Eu acho que eu vou ter oportunidades em outros vídeos de falar um pouco sobre minha carreira, etc. Mas, assim, resumindo um pouco, eu sei que nem todo mundo tem a oportunidade de pagar por um curso de inglês, não teve a oportunidade de estudar inglês desde cedo. A discussão aqui não é tanto sobre isso, a discussão aqui é muito mais sobre se você tem uma lista de coisas que você quer aprender. Tem lá uma lista, eu tenho que aprender álgebra linear, estatística, métodos de machine learning. Por que o inglês não está nessa lista? Pare para pensar um pouco. Você quer realmente ficar limitado nesse sentido ou você deveria fazer esse esforço? E o esforço para estudar inglês ele tem que ser diário. Se você já tem um certo nível de inglês, eu sugeriria, por exemplo, ouvir vídeos e podcasts em inglês, com ou sem legenda. Quando eu era adolescente, por exemplo, eu costumava assistir CNN na TV a cabo e era muito, muito difícil, mas eu ficava a tarde inteira assistindo. E isso fez eu começar a entender algumas coisas. Eu assistia, por exemplo, lá na TV a cabo, filmes com legenda. Eu colocava vários cadernos na frente ali da TV para tampar a legenda. Na época não existia essa opção de tirar e colocar legenda, né? Então eu fazia isso para tentar me forçar a ter esse contato mais com a língua inglesa. É claro que eu fiz um curso de inglês quando era adolescente, minha família tinha dinheiro para pagar isso. Eu sei que nem toda família vai ter esse dinheiro. Mas assim, eu acredito que com a internet hoje, o inglês está um pouco mais acessível. E passa a ser, então, uma questão de você ter tempo disponível para isso. Eu também sei que nem todo mundo tem tempo disponível para isso. Tem pessoas que têm até mais de um trabalho. Porém, para quem tem um pouquinho de tempo ali e não está se organizando para estudar inglês, de novo, você deveria repensar essa sua postura. Eu mesmo, muitas vezes, sou muito preguiçoso em aprender sozinho, várias coisas que eu poderia estar aprendendo, mas vale aí o puxão de orelha para quem não está estudando inglês. É isso aí, pessoal. Esse vídeo foi muito legal, é algo que eu queria muito compartilhar com vocês. Eu acho que esse vídeo tem que ser visto como algo para agregar para a comunidade. E eu mando aí os parabéns para todo mundo. Geralmente é o pessoal que organiza bootcamps, que organiza cursos online, webinars, lives. Todo esse pessoal está de parabéns em fazer esse conteúdo em português. No meu caso eu escolhi fazer em inglês, mas, de novo, eu sempre vou colocar legendas em português, eu acho isso muito importante. E colocar legenda em português pode até ajudar você a aprender um pouco daquele inglês. Meu inglês não é perfeito de forma alguma, mas você também tem outra opção que é mais interessante, ainda ver os meus vídeos com legendas em inglês. Isso pode te ajudar um pouco dando aquele empurrãozinho de se expor à língua inglesa. É isso aí, pessoal, eu queria agradecer a vocês verem esse vídeo até o fim. Por favor, se inscrevam no canal do YouTube e me sigam no LinkedIn.